Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao teorema de Cauchy que nós vimos na última aula. Hoje nós vamos introduzir o conceito de fórmula integral de Cauchy, que é uma consequência do teorema de Cauchy e que nós podemos utilizar para resolver integrais curvilíneas. Nós vimos que o teorema de Cauchy ele é válido apenas quando a função é analítica dentro de uma certa curva ou sobre ela. A fórmula integral de Cauchy ela permite que a gente calcule integrais curvilíneas mesmo que a função não seja analítica num determinado ponto. Temos então o seguinte teorema: seja f uma função analítica tanto no interior ou sobre uma curva de Jordan γ, orientada no sentido positivo. Se z0 é um ponto qualquer do interior de γ, então a gente pode dizer que a função f no ponto z0 é igual a 1 sobre 2πi vezes a integral de f de z sobre z menos z0 dz sobre a curva γ. Em outros termos, nós dizemos que o valor da função analítica f no interior da curva γ é determinado pelos seus valores sobre essa curva, porque o z0 é um ponto no interior de γ, e mesmo assim nós calculamos a f de z0 como sendo uma integral ao longo da curva γ. Então, sempre que nós tivermos uma integral curvilínea para ser calculada, em que a gente tem uma função f de z e uma função do tipo z menos z0 no denominador, então nós podemos utilizar a fórmula integral de Cauchy, desde que essa função que está no numerador, ela seja analítica no interior e sobre essa curva que nós estamos considerando na integral. Então, vejamos aqui um exemplo. Nós queremos calcular a integral de cosseno de z sobre z ao longo da curva γ. Γ é uma curva de Jordan que contém o ponto z0 igual a zero. Então, a primeira coisa que nós podemos notar é que o z0 igual a zero é um ponto singular dessa função cosseno de z sobre z. Por quê? Porque se o z for igual a zero, a gente vai ter um zero no denominador. Então, se nós quiséssemos aplicar o teorema de Cauchy, isso não seria possível, porque o teorema de Cauchy vale apenas para funções que são analíticas. Então, nós vamos tentar utilizar a fórmula integral de Cauchy, porque nós temos uma função f de z no numerador e embaixo nós temos uma função do tipo z menos z0. Nesse caso, como tem só o z, quer dizer que o z0 é igual a zero, que é justamente esse ponto que está contido dentro da curva γ. Então, nós desejamos que a função que está no numerador ela seja analítica nesse ponto z0. Então, nós temos o cosseno de z. Cosseno de z é uma função inteira, ou seja, ela é analítica em todo o conjunto de números complexos, em particular no ponto z0. Com isso, nós podemos aplicar a fórmula integral de Cauchy para resolver esse exemplo. E aí a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter o f no ponto z0, que no caso é zero, então f de zero é igual a 1 sobre 2πi vezes a integral de cosseno de z sobre z dz ao longo da curva γ. Daí, passando o 2πi para o outro lado, nós obtemos que 2πi vezes o f de zero é o cosseno de zero. Então, sabemos que cosseno de zero é igual a 1. Isso vai ser igual à integral que nós queremos calcular. Então, integral de cosseno de z sobre z. Então, nós obtemos que 2πi é igual à integral de cosseno de z sobre z. Então, nós finalizamos aqui o exercício e a integral foi calculada de uma forma muito mais simples do que se nós tivéssemos utilizado a definição da integral curvilínea. Um outro resultado da fórmula integral de Cauchy é a fórmula integral de Cauchy para derivadas. Então, seja uma função f analítica no interior e sobre uma curva de Jordan γ, orientada no sentido positivo. Se z0 é um ponto qualquer no interior dessa curva γ, então nós dizemos que a derivada enésima de f no ponto z0 é igual a n fatorial sobre 2πi, que multiplica a integral de f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1 dz, ao longo da curva γ. Esse teorema ele tem o mesmo tipo de aplicação do anterior. Nós podemos utilizar para calcular integrais curvilíneas.
A diferença nesse caso é que, como o denominador da função tem um expoente n mais 1, nós conseguimos aplicar a fórmula de integral de Cauchy para outros casos que são um pouco mais complexos do que a fórmula integral de Cauchy permitia a gente calcular. Vejamos agora um exemplo de aplicação da fórmula integral de Cauchy para derivadas. Então, nós queremos calcular uma integral curvilínea de EZ sobre z menos 1 à quarta. Então, essa função, na verdade, nós queremos calcular ao longo de uma curva gama. Essa curva gama é definida por módulo de z igual a 2. Então, basicamente, módulo de z igual a 2 é uma circunferência de centro na origem e raio 2. Vejamos então, aqui por essa figura, que o ponto z0 igual a 1, que é o ponto onde esse denominador não é analítico, ele está contido dentro da curva gama. Então, se nós quiséssemos utilizar o teorema de Cauchy para a função completa aí, e elevado a z sobre z menos 1 à quarta, isso não seria possível. Sendo assim, devido a esse expoente 4 no denominador, e pela forma z menos z0, que a função do denominador assume, nós podemos utilizar a fórmula integral de Cauchy para derivadas. Então, o nosso f de z, no caso, vai ser o numerador, que é a função e elevado a z. E o nosso z0 vai ser igual a 1. Pela fórmula de Cauchy, o expoente do denominador é n mais 1. Então, como o nosso denominador tem expoente 4, nós podemos concluir que esse n, que é o número de vezes que nós vamos derivar a função f, vai ser igual a 3, porque 3 mais 1 é igual a 4. Então, vamos resolver aqui o problema. Nós vamos ter o seguinte, que a derivada terceira de f no ponto 1 vai ser igual a 3 fatorial sobre 2πi, que multiplica a integral de e elevado a z sobre z menos 1 à quarta. Então, para poder resolver isso, nós precisamos encontrar quem é a terceira derivada de f. Como f é a função e elevado a z, nós sabemos que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, a derivada primeira é e elevado a z, a segunda também, e a terceira vai ser o próprio e elevado a z. Então, quando nós quisermos calcular a função terceira derivada de f no ponto 1, é equivalente a gente substituir e elevado a 1. Então, jogando para o outro lado a constante 3 fatorial sobre 2πi, nós vamos ter o seguinte, 2πi sobre 3 fatorial vezes a terceira derivada de f no ponto 1, que é o e elevado a 1, ou seja, o próprio e. Isso vai ser igual à integral de e de z sobre z menos 1 elevado à quarta. E aí a gente obtém o resultado dessa integral. Então, a integral de e de z sobre z menos 1 à quarta vai ser igual a eπi sobre 3. Finalizando, então, o nosso exercício. Então, pessoal, essa era a aula de hoje. Nós vimos a fórmula integral de Cauchy e a fórmula integral de Cauchy para derivadas. Nós vimos dois exercícios de aplicação dessas fórmulas e vimos também como que elas facilitam o cálculo de integrais curvilíneas comparado com o cálculo pela definição. Então, para entregar, vocês têm os seguintes exercícios. Os exercícios da lista 2, 6, letra E, e 8, letra A, que são para utilizar a fórmula integral de Cauchy e a fórmula de integral de Cauchy para derivadas. Então, vejo vocês na próxima aula.